Olá, sejam todos muito bem-vindos ao NP Agro. E a conversa de hoje exige mais gente, né? Hoje o nosso convidado aqui é uma pessoa super especial, que a gente tem um carinho muito grande, e eu estou junto com Fernando Lopes, meu eterno parceiro, aqui nessa conversa que vai apresentar o nosso convidado. Fala, Fernando, tudo bem? Olha, Jean, tudo bem? Prazer muito grande estar com você aqui nesse início de NP Agro, né? As primeiras entrevistas que a gente está fazendo. E hoje com a gente tem o Dr. Roberto Rodrigues, que dispensa apresentações, mas eu sempre gosto de lembrar a importância que ele teve para o cooperativismo brasileiro e mundial. Acho que essa é uma das maiores marcas de Roberto Rodrigues ao longo dessas décadas todas dedicadas ao agro, né? A gente sabe que foi ministro também, primeiro-ministro da Agricultura do governo Lula, teve um papel muito importante em entidades setoriais, as mais diferentes, a BAG, Rural, né? Enfim, hoje em dia, professor emérito da FGV, continua incansável aí nos estudos das cadeias do agro e do setor em geral. Então, para nós é um prazer muito grande receber o senhor aqui, doutor Roberto. Muito bem-vindo. Fernando, Alexandre, muito obrigado. É um prazer estar com vocês, também velhos companheiros de caminhada nessa estrada do agro brasileiro aí. É um prazer. Maravilha. Doutor Roberto, a gente queria começar então falando um pouco sobre acontecimentos globais, que são muito importantes, muito marcantes e que, sem dúvida, têm reflexos para o agro no Brasil e no mundo. Né? Quer dizer, então, recentemente a gente teve a eleição, uma nova eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. O primeiro governo Trump nos Estados Unidos deixou ali alguma confusão entre aspas ali, até com os próprios produtores, com a briga dos Estados Unidos com a China. Então a gente não quer saber agora o que a gente pode esperar desse segundo governo Trump. E a gente teve dois acontecimentos muito importantes ligados à União Europeia. Nós temos a nova lei ambiental da União Europeia, que terá consequências aqui para as nossas exportações, né? E a gente teve também recentemente a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, depois de 3 décadas aí de espera, a gente finalmente teve a assinatura. Agora a gente sabe também que esse acordo precisa ainda ser ratificado por todos os países, mas tal, demora um pouco, enfim. Mas é um mundo, são mudanças globais importantes com reflexos para o agro brasileiro, num mundo diferente, num mundo mais protecionista em alguns países, num mundo de mais conflitos, né, de guerras, quer dizer, tudo isso influenciando o agro, tudo isso influenciando o comércio de alimentos. Então, eu já falei demais, doutor Roberto, quero muito a sua opinião para a gente começar essa conversa com esse cenário global. Bom, Fernando, você coloca realmente um ponto de inflexão para a gente discutir com vigor aqui. Você colocou esses pontos todos em relação à área geopolítica global, e eu colocaria um adicional, até anterior a todos eles, que é, de certa maneira, uma espécie de perda de protagonismo das organizações multilaterais que regem as regras de funcionamento do planeta. Se você perguntar na rua hoje para agricultores dos mais diferentes tipos de culturas e regiões aqui do país, quem é o diretor-geral da FAO, que é o órgão da ONU que cuida da agricultura, provavelmente muito pouca gente vai saber. Isso significa que a FAO não tem protagonismo mais num tema que é central para a gente, definir regras e mecanismos de funcionamento dos países na área de agricultura e alimentação. Se perguntar quem é o diretor-geral da OMC, órgão de comércio, que estabelece as regras de comércio, ninguém sabe quem é. Se perguntar quem é o diretor-geral da ONU, é um português, mas pouco ele vai saber qual é o papel dele, que ele tem feito de maneira consistente em relação a normativas planetárias. Então, o que há é uma perda de lideranças institucionais de caráter multilateral, que também se soma a uma perda de lideranças nacionais. Quem que é o grande líder nacional hoje no Ocidente, né? Na Ásia, tudo bem, temos lá o Xi Jinping, que é um líder poderoso, que tem uma estratégia diferente e tal, muito claro, mas quem é o líder ocidental hoje que você pode dizer, bom, aqui tem um caminho a seguir? Não tem. Então, essa falta de lideranças e portanto, de regras, de regulamentos globais, está gerando uma certa
a meu ver, uma herança negativa para a democracia planetária. Há uma erosão da democracia no mundo. A Rússia invade a Ucrânia, não acontece nada. A guerra maluca no Oriente Médio, não acontece nada. Um presidente latino-americano faz uma eleição fajuta, não acontece nada. Quer dizer, cada um faz o que quer e não há nenhuma mudança de comportamento, há uma bagunça organizacional. Isso preocupa, porque a gente fica sem saber qual é o rumo a seguir. Fala-se desglobalização. Não sei se é o caso, se é isso mesmo. Fala-se também que entramos na era da desordem no mundo inteiro, uma era complicada de desordem. São temas que estão correndo aí, os eventos acadêmicos do mundo inteiro, e que agora se consolidam muito fortemente com a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos. O que vai acontecer com a OMC? Vai deixar de fato? Vai sair do Acordo de Paris? Vai deixar a OTAN? O que vai acontecer com a ordem global? Então, esse é o cenário. O cenário é confuso, complicado, e, por outro lado, algumas coisas são recorrentes. O cenário é esse, mas é uma coisa. Um tema recorrente, segurança alimentar. Segurança alimentar é um tema que surgiu com mais ênfase na pandemia. Era um tema que tinha sido enterrado praticamente, a pandemia ressuscitou a segurança alimentar. E hoje é um fantasma que assombra o mundo todo. O tema das transições energéticas, da transição energética, igualmente um tema central de caráter planetário. Para onde vai caminhar essa coisa? Carro híbrido, carro elétrico, como é que vai caminhar essa coisa toda, energia no mundo? Mudança climática, coisa indiscutível, está tendo mudança climática. Para onde vai parar isso? Como é que eu vou trabalhar esse tema todo? Realizam-se as COPs, uma atrás da outra, e fica sempre uma discussão mais ou menos etérea e teórica, sem definições muito claras sobre como agir, como fazer, sem responsabilidades definidas com clareza. E por último, para mim, talvez o tema mais dramático da contemporaneidade é o tema da desigualdade social, que graça no mundo todo, criando incertezas, inseguranças e dificuldades para a gente avançar. Então, é nesse cenário de confusão em termos de regras, mas de demandas recorrentes de temas que são eternos, né? Então, nós temos que localizar o agro brasileiro. E aqui, Fernando, eu até tenho, e o Alexandre, eu tenho até insistido numa forma pictórica, digamos assim, de tratar desse tema, dizendo que há modernos cavaleiros do apocalipse, cavalgando brida solta sobre oceanos e continentes. Segurança alimentar, energética, mudança climática, segurança social. E quem vai resolver isso é o agro tropical do planeta, que pega toda a faixa da América Latina inteirinha, África, subsaariana e para da Ásia também. Porque nessa faixa do planeta é que tem terra para aumentar a produção agrícola e a produtividade ainda é muito baixa, onde ela está sendo conduzida. Então, eu penso que nessa faixa vamos cuidar de alimentos, de energia, de clima e gerando emprego e riqueza para melhorar o tema da desigualdade social. É o agro fazer isso aí. Mas tem que ter uma estratégia para isso, tem que ter uma liderança, de novo, tem que ter alguém que coordene esse processo todo. E aí é que eu acho, já entrando na tua pergunta, Fernando, qual é o papel do Brasil nisso? O Brasil é o único país que desenvolveu uma tecnologia tropical sustentável consistente. Né? Os números são impressionantes a esse respeito. Então, nós temos hoje uma capacidade, estamos exportando para quase 200 países, alimentos, energia e fibra, para quase 200 países no mundo inteiro. Portanto, é um país, uma agricultura aceita no mundo inteiro pela sua qualidade, competitividade, tal coisa, mas não é o ponto central. O ponto central é que essa faixa territorial toda seja o agente da eliminação desses 4 fantasmas que nos perturbam hoje em dia. Então, o papel do Brasil transcende o de produzir para exportar. Ele vai ter um papel muito mais digno, muito relevante, de ensinar essas outras regiões do planeta a também produzirem com sustentabilidade, com eficiência e com dignidade, para que o equilíbrio na área social
de paz universal para todos nós. E isso exige uma estratégia. Então, eu acho que podemos começar essa conversa dizendo o seguinte: num cenário global complexo, confuso mais que complexo, sem horizontes muito bem definidos, surge esse acordo União Europeia e Mercosul, que, como você bem disse, vai demorar ainda alguns anos para ser implementado, até que todo mundo aceite as regras que estão colocadas, possa dar consistência a esse tratado. Mas, por outro lado, ele traz no seu bojo uma importante condição. A Europa é um continente exigente, respeitável planetariamente. Então, esse acordo da União Europeia com o Mercosul abre um nível de respeitabilidade maior para a nossa região, de tal forma que me parece que outros países ou blocos de países poderão se inserir nesse processo de articulação, garantindo, portanto, mais uma vez aqui ao nosso agro tropical, um cenário mais protagônico em relação a esses problemas referidos. Então, acho que é isso aí que está dirigido para a gente. E aí vem, obviamente, a segunda pergunta. Mas não estamos prontos para assumir isso? Não, não estamos prontos. Não temos uma estratégia. Não temos nem uma estratégia, na verdade. Então, falta uma estratégia que nos permita avançar adequadamente nesse protagonismo, nessa liderança de caráter planetário para ajudar o mundo na direção da paz, da tranquilidade universal. É uma estratégia. Oi. Deixa eu interromper o senhor só um minutinho para colocar mais uma questão exatamente nisso que o senhor está chamando a atenção, dessa falta de organização para lidar com o que o Brasil pode fazer, tem que fazer e o que se espera, inclusive, no mundo que o Brasil faça. Eu acho que há muito tempo a gente conversa e, quer dizer, que há aquela expectativa e aquela tendência do Brasil ser responsável pela maior parte do aumento da produção de alimentos nas próximas décadas para que o mundo continue comendo. Quer dizer, eu acho que isso está dado já há muito tempo e a gente, de alguma maneira, vem assistindo a esse crescimento realmente da produção brasileira, crescimento em níveis muito grandes, né? Quer dizer, muito significativos, né? A nossa produção agrícola vem crescendo realmente muito forte aí nesses últimos anos. Claro, um ano ou outro, como foi esse passado aí de problema climático, mas de uma maneira geral, um crescimento muito forte. Agora, um pouco mais recentemente, a gente começou a ter uma questão tão importante quanto, ou quase tão importante, enfim, depende aí da referência, que é a questão da transição energética, num processo que também se espera que o Brasil seja um grande líder global nesse processo de transição energética. Enfim, e aí eu queria só colocar essas duas situações exatamente nessa questão da estratégia que o senhor está falando. Quer dizer, será que já tinha uma estratégia para esse aumento de produção de alimentos? Agora, com as duas coisas juntas, tem toda a questão da transição energética, nós vamos ter um mercado de carbono em algum momento forte influenciando o Brasil. Nós estamos tendo essa estratégia e o que é preciso fazer para que a gente aproveite essas oportunidades que vão surgir? Bom, no G20, realizado há poucos dias aqui no Rio de Janeiro, o Brasil lançou uma matéria dessa direção, né, Fernando? Um projeto assinado por 82 países voltado para enfrentar a fome e a pobreza no mundo todo. Então, é a primeira vez da nossa história que o país assume esse compromisso, essa responsabilidade. Queremos combater a fome e a miséria no mundo inteiro. Bom, o discurso está dado, a assunção da responsabilidade está colocada. Agora, transformar essa realidade em prática são outros 500 e vai depender de muita coisa acontecer. Então, vou responder a tua pergunta em 3 partes. Primeiro, temos que fazer internamente, uma estratégia interna. O que nos falta, alguns temas nos faltam de maneira bastante clara. O primeiro deles é logística e infraestrutura. O Brasil, que tinha uma agricultura costeira até 30, 40 anos atrás, foi para o Centro-Oeste, conquistou o Centro-Oeste, mas a estrada não foi, a ferrovia não foi, o armazém não foi, o porto não foi, então não tem um problema sério de logística e infraestrutura. Então, esse é um ponto central que nos permitirá ser competitivo, mais ou menos competitivo, em relação ao resto do mundo. O segundo ponto
é acordo comercial. Você falou muito bem. Podemos aumentar muito a produção de grãos, de carne, de açúcar, podemos aumentar muito, né? Temos capacidade de aumentar bastante. Então tem que ter mercado para isso aí. Se nós não tivermos mercados definidos com clareza, podemos ter o pior resultado para a agricultura em qualquer lugar do mundo, que é a abundância, o excesso de abundância. Tem estoques que ficam pesando sobre o mercado. Em agricultura, a escassez é muito melhor do que a abundância. E a escassez você resolve em um ano, faz uma política grande e produz bastante. Mas a abundância não, o estoque fica pesando sobre a gente e você não consegue sair disso. Temos exemplos, claro, do café. O café, por exemplo, quando ainda era tempo do IBC, chegou uma época que o preço era menor que o custo de produção. O que o IBC fez? Queimou milhares de sacas de café ou jogou no oceano. Então é preciso ter acordo comercial que garanta o mercado. E aqui eu acho que estamos pecando. É bem verdade que o Ministério da Agricultura, nos últimos anos, fez mais de 400, nos últimos governos, mais de 400 acordos comerciais, mais de 500 acordos comerciais. Espetacular. Mas são em nichos. Temos que ter acordo com grandes países, um acordo com a China, um acordo com a Índia, um acordo agora do Mercosul, um acordo com os Estados Unidos, com o Canadá, com os países árabes. Tem que ter acordo comercial para garantir o crescimento. E também essa coisa de trabalhar com fornecer informações, indústria, etc. Um terceiro ponto é a tecnologia. O que nos trouxe aqui foi a tecnologia. Então, o setor do agro brasileiro cresceu espetacularmente com a tecnologia. Os números mostram isso, a exaustão. Tem um número só que eu vou te mostrar que você conhece. Não sei se 90 para cá, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 115%, dobrou. E a produção cresceu 457%, 4 vezes mais. O que é isso? Produção por hectare. A tecnologia que foi incorporada ao sistema produtivo tropical com sustentabilidade. Por que sustentabilidade? Porque hoje nós cultivamos 80 milhões de hectares com grãos no Brasil, nas 2 ou 3 safras no mesmo ano. Né? Se nós tivéssemos a produção de 1990, precisaríamos de mais 120 milhões de hectares por essa safra. Nós poupamos 120 milhões de hectares. Isso é tecnologia com sustentabilidade. Então, esse número prova que a tecnologia tem sido um sucesso para muito grande. Mas isso está diminuindo, está perdendo. O estado de São Paulo, por exemplo, o Instituto Agronômico de Campinas, que foi a célula máter da ciência agronômica no Brasil, criada por Dom Pedro II, imagine, lá no Império ainda, está sofrendo muito falta de recursos, por falta de remuneração adequada ao cientista. É uma coisa trágica. Isso é um problema. Temos que cuidar muito da tecnologia. Então, quarto ponto, uma política de renda no campo. O Brasil é o único país agrícola do mundo importante que não tem uma política de renda. Então, tem uma política de renda cuja ênfase é o seguro rural, a base. Entendeu? Eu criei o seguro rural como ministro em 2003. Até hoje, o seguro não cobre nem 15% da área agrícola brasileira, por falta de ação política do governo brasileiro. Então, são 4 temas fundamentais para serem tratados. Um quinto tema é o apoio à organização. Nós temos no Brasil hoje, de acordo com o estudo da Embrapa, mais ou menos 5 milhões de propriedades rurais, dos quais 1 milhão estão no mercado. Os outros não estão no mercado. Tem que trazer para dentro isso, com cooperativismo, com associativismo, com mecanismos que permitam a inserção dessa gente miserável no mercado produtor e de comercialização internacional. Então, são 5 temas que me parecem absolutamente centrais para que essa estratégia funcione. Mas isso tudo, Fernando, depende ainda, você falou muito bem no começo da nossa conversa, sobre o Green Deal europeu e a questão ambiental, a legislação ambiental colocada lá. Nós temos problemas aqui no Brasil, problemas de ordem legal inaceitáveis. Ainda existe desmatamento ilegal, não é aceitável isso. Ainda existe invasão de terra, grilagem de terra, no Brasil inteiro, na Amazônia inclusive, tem que regulamentar esse processo. Ainda existe incêndio criminoso, existe garimpo clandestino. São temas inaceitáveis. Nós temos a lei ser cumprida. O Código Florestal, por exemplo, já tem 12 anos de idade, ainda não foi implementado. Então, as leis têm que ser cumpridas. Caso contrário, a nossa condição de competir ficará afetada por uma imagem negativa. Todo mundo sabe que a carne não vem da Amazônia, mas não compra carne nem que vem da Amazônia. O consumidor lá fora nem sabe onde é que fica a Amazônia, onde é que fica a produção de carne. Mas a imagem tem que ser negativa, tem que ser eliminada com o cumprimento das leis. Isso é fundamental para que a gente tenha uma política com 5 temas proativos e um tema de reforma legislativa fundamental.
Então, Roberto, e nessa questão, assim, em que pese que o mundo realmente está uma bagunça, conflito, guerra, mudanças geopolíticas importantes, e você descreve, assim, muitas oportunidades. Tem trabalho a ser feito, né? Mas muitas oportunidades. Então, na questão de abertura de mercado, o Brasil caminhou bastante, abriu uma série de mercados, assinou agora o acordo Mercosul com a União Europeia, mas, assim, existem também algumas ameaças que fogem um pouco desse ambiente, muitas relacionadas a essa questão ambiental, climática. Ou seja, você consegue identificar assim, quais seriam essas potenciais ameaças que podem, eu não vou dizer minar esse protagonismo que o Brasil pode ter, mas pelo menos atrasar significativamente esse papel que a gente poderia assumir globalmente? Sem dúvida, Alexandre. De alguma forma, eles estão citados aqui, mas um de caráter global fundamental é o que vocês mesmos trataram, que é o neoprotecionismo. O originário dessa bagunça toda, então cada um se protege como pode. Veremos como o presidente Trump vai agir nos Estados Unidos agora em relação ao resto do mundo. Mas é um cenário preocupante. Um protecionismo muito grande pode levar a uma ação bastante deletéria em relação a mercados para nós, para o mundo inteiro, mas países tropicais como nós, mais ainda. Então, esse é um ponto central. O neoprotecionismo tem que ser evitado. Esse tema mesmo do Green Deal e da mudança de comércio com a Europa, que vai entrar em vigor apenas no começo de 2026, que é o tema do desmatamento legal ou ilegal, tem que ser considerado. É um processo muito forte contra nós, tem que ser observado e trabalhado. Mesmo outras questões afetam a essa coisa. Rastreabilidade, certificação, são temas que vêm vindo com vigor global. E aqui mesmo está acontecendo a demanda por certificação, esse de origem, vai crescer cada vez mais. Então, tem que estar atento a esse processo. E a gente está preparado para isso? Hein? Não, preparados estamos. Agora, o problema é executar, né? Nós sabemos o que tem que ser feito, temos que executar. E aqui, eu acho, pode ser até que eu seja com a boca torta pelos do cachimbo, mas o papel das cooperativas é absolutamente central, né? Essa questão da certificação, rentabilidade e sustentabilidade produtiva efetiva, né? Podemos fazer essa coisa avançar muito mais. Mas também há outros temas ligados a uma das questões que eu coloquei, que é a tecnologia. Hoje, a questão de digitalização, conectividade, inteligência artificial, essa coisa toda que vem chegando na agricultura com o vigor enorme, drone, máquina trabalhando sem operador, tudo isso exige mão de obra qualificada, preparada, competente para poder fazer essa revolução de outro nível, que implica numa questão pouco discutida, que é a sucessão. Né? Essa chegada ao agro de inovações tecnológicas muito mais sofisticadas, de caráter ligados à internet, etc., exigem jovens preparados, né? E operadores de máquinas preparados. Então, isso é um tema que está afetando demais a nossa condição competitiva. E tem que ser resolvido. De novo, torres de conectividade. A cooperativa pode fazer isso. Um produtor tem 100 mil hectares, botar a torre própria dele, resolve. E uma cooperativa que tem 10 mil produtores com 50 hectares cada um. Tem que ter ela cuidar dessa torre, o produtor vai ter a torre própria. Então, são temas da área de tecnologia que também são fundamentais de avançar. Não é só enfrentar o neoprotecionismo que vem de fora, mas tem problemas internos que têm que ser resolvidos. Logística é um deles, a questão da adoção da nova tecnologia é outro deles. E aí, eu não tenho dúvida nenhuma que a organização do produtor tem que ser muito bem feita. Cada vez mais, a gente tem essa segurança de que o que diferencia um país desenvolvido do país não desenvolvido é o grau de organização da sua sociedade. E a cooperativa é a organização econômica da sociedade. Então, eu vejo nisso um instrumento central e outra, aliado ao governo democrático. Qualquer governo democrático quer que haja uma população
mais bem servida, com distribuição de renda mais igualitária. O Brasil faz esse papel muito bom para ajudar o governo democrático. Então, tem um sopro de energia no cooperativismo que tem que ser desenvolvido cada vez com mais vigor. O senhor destacou, doutor Roberto, ao longo da sua fala, uma das questões que, junto com aqui no Brasil, né, questões que a gente precisa melhorar: logística e infraestrutura, acordos comerciais. Acho que muitos acordos bilaterais também se fazem necessários, né? A gente fica negociando muito em bloco, mas muitas vezes esquece dos bilaterais. Questão da tecnologia, que de alguma maneira a gente vê avançando de uma maneira diferente do que a gente via no tempo em que a Embrapa era a grande líder, né, do desenvolvimento tecnológico no campo brasileiro. Hoje em dia, a Embrapa continua fazendo o seu trabalho, com dificuldades, a gente sabe disso, mas a gente tem outros agentes também lançando aí as suas novidades, o que é bom, e o Brasil é um bom campo de teste para isso. Mas eu queria falar um pouquinho de política de renda, porque, de alguma maneira, a política de renda passa pela situação também de crédito, né? Um dos problemas que a gente tem, e os diferentes governos sempre alegam dificuldades para aumentar, para ampliar o seguro rural, sempre a gente passa pela questão orçamentária. Não temos orçamento para ampliar a questão do seguro rural. Então, falando um pouquinho de crédito, a gente tem o crédito oficial com um papel, embora os planos safras continuem com uma tendência de aumento de recursos, o fato é que o dinheiro oficial, ele hoje representa o dinheiro, né, público, com subsídio, etc., ele representa uma parcela menor, né, do financiamento dos produtores do que representava alguns anos atrás, e a tendência é que essa parcela vá ficando cada vez menor. O crédito privado chegou ao setor, né? Porém, chegou ao setor ainda com, enfim, alguns ruídos nessa conversa, crédito e produtor. A gente viu isso no ano passado. A gente já teve um ano de mais dificuldade no setor, por conta de seca, por conta de aumento de insumos, queda de preços de grãos, etc., e a gente já viu ali um certo ruído nessa comunicação entre o crédito privado e os produtores rurais. Como é que a gente consegue tornar esse bolo um pouco mais palatável? Quer dizer, como é que a gente consegue abrir um espaço maior para o crédito privado poder entrar no setor? Como é que isso pode influenciar na política de renda? Como é que isso pode fazer o dinheiro oficial se direcionar a questões importantes como o seguro? Qual é a estratégia, e falamos muito de falta de estratégia, qual é a estratégia que a gente poderia ter para que o crédito rural possa ser, o crédito privado possa ser, inclusive, melhor aproveitado para que a gente tenha um setor mais saudável? Fernando, eu não quero falar de mim porque fica chato, mas há 20 anos atrás, era ministro da Agricultura, eu tinha clareza de que nós íamos crescer, o Brasil ia crescer na agricultura, tinha um cenário potencial de crescimento para nós e um cenário demandante lá fora. Então, havia a fome com vontade de comer, estava crescendo de maneira articulada. Então, eu tinha certeza que esse crescimento haveria e que o setor público seria incapaz de atender toda a demanda. Então, eu tomei 3 iniciativas. Primeiro, criei o seguro rural, porque o seguro rural tem 2 vantagens na área agrícola. Primeiro, é que nenhuma seguradora vai dar o seguro para o produtor que usa tecnologia. Portanto, o seguro rural é um fator que impulsiona o padrão médio tecnológico para cima. Melhora a tecnologia, melhora a produtividade. E o seguro traz o crédito privado. Nenhum banco vai se preocupar mais com as empresas inadimplentes. O seguro garante isso. Nos Estados Unidos tem banco, nos Estados Unidos dando dinheiro para a agricultura. É um banco privado que está na Europa, no Japão, banco privado, porque o seguro funciona. Então, o seguro rural era a base de um processo de estabilização de renda que atrairia o crédito privado nacional e externo também. Segundo ponto, foram os títulos do agronegócio. LCA, o CDCA, já nós tínhamos o CPR, que é esses 4 títulos, LCA, CDCA, CWA, que deram uma injeção, e hoje nós temos mais de R$1 trilhão colocado no financiamento da agricultura com esse título do agronegócio que funcionam no mercado de capitais. E o terceiro ponto foram as cooperativas de crédito, que eram amarradas ainda, muito amarradas, desde o tempo pré-88 da Constituição, mas deu um empurrão com o tempo da filiação aberta ao crédito. E hoje as cooperativas de crédito já respondem por 15% do crédito rural e vão crescer muito mais. Bom, além desses tempos que foram há 20 anos atrás,
Tem agora o Fiagro, tem outros títulos que deram uma nova estabilidade para a agricultura, um novo funcionamento para a agricultura trabalhar. Acho que tem outros temas a fazer. Por exemplo, os bancos, o banco cooperativo nosso, que é o Banco Sicredi, já tem um convênio com o Rabobank holandês. Mas temos outros bancos, no Rinchukin, no Japão, de crédito rural, bancos holandeses, bancos franceses, bancos alemães, canadenses, que buscam parceria. Então, acho que nós podemos buscar com os nossos bancos privados, cooperativos, apoio com dinheiro de fora, que é muito mais barato e muito abundante também. E acredito que um seguro rural funcionando com vigor vai abrir muito mais crédito para a agricultura do que tinha no passado. Agora, é importante também que tenha uma visão de cadeia produtiva, né? Hoje, a indústria de alimentos do Brasil já compra mais ou menos 60% da produção brasileira. Quer dizer, o nosso grande consumidor somos nós mesmos, é o Brasil industrial, a indústria de alimentos. Então, temos que impulsionar isso. E eu acho, voltando ao tema Mercosul, União Europeia, isso vai acontecer. Eu me lembro, Fernando, você deve se lembrar, Fernando, quando faz discussão sobre o Mercosul. O Mercosul não é bom porque a Argentina compete mais que a gente, não vamos perder a corrida para a Argentina. O que aconteceu? O Brasil explodiu com o Mercosul. Explodiu a produção agrícola brasileira espetacularmente. A gente não foi para trás. Então, tem que ter... Qual é a estratégia? Políticas públicas e ação privada organizada. Tem que ter uma articulação entre o grupo privado para que a gente avance adequadamente. E aí... E a gente viu muito... Desculpa, só terminar. Tem um tema que é importante, que é a questão tributária, tá certo? Vem a reforma tributária, que tem que olhar esse estilo do agronegócio, o cobrança de crédito, todo esse mecanismo do crédito, tem que olhar a tributação como um fator deletério. Então, temos que olhar isso com critério para que os instrumentos não sejam destruídos por um contra-instrumento, que é o tributo. Perfeito. Eu só interrompi o senhor, até peço desculpa, mas quando o senhor falou do Brasil e Argentina, né? Tinha aquele discurso, vão ser concorrentes, um vai engolir o outro, o Brasil vai engolir o outro. O que a gente viu, em boa medida, foram as empresas que atuam nos dois países, as grandes multinacionais que atuam nos dois países, colocando os dois países com um papel específico em suas estratégias de negócio, tá certo? Então, a iniciativa privada, de alguma maneira, resolveu muito esse problema da concorrência, pelo menos para os próprios negócios, né? Quer dizer, então é possível ter uma coisa melhor aí, um pouco mais harmônica, né? O setor agrícola, né, Fernando? O setor industrial não fez. Não, o setor agrícola ficou ainda pendurado no governo. Esse é um problema que eu acredito que o acordo com a União Europeia vai mudar. Obviamente, vai morrer gente lá, vai morrer gente aqui, como estamos falando. Mas para a concorrência, para o desenvolvimento do país, eu acho que o acordo é muito bom, porque a indústria também vai ser obrigada a se reorganizar mais longe de Brasília, digamos assim. E, Roberto, você comentou do papel do setor privado, das políticas públicas que precisam ser implementadas, da questão do seguro. A gente viu nos últimos, pelo menos 2, 3 anos, aí, o mercado de capitais agindo pesadamente, né? Ou seja, no momento em que as commodities iam bem, o mercado estava indo bem, o mercado de capitais veio e entrou financiando bastante, de forma substancial, o setor produtivo como um todo. Agora o mercado deu aquela recuada, uma coisa cíclica que, enfim, a gente está cansado de saber como isso funciona, e junto com esse recuo, o mercado de capitais também se assusta um pouco, pedido de recuperação judicial, que cresceram e tudo mais, e aliado a tudo isso, tem a questão também da taxa de juros aqui no Brasil, que está numa tendência de alta e, obviamente, acaba inibindo um pouco um potencial crescimento que o mercado poderia ter no financiamento do setor produtivo. Como é que você vê essa reação do mercado de capitais? Falta um pouco mais de um conhecimento um pouco mais aprofundado de como é que é a própria dinâmica do agronegócio, do setor produtivo, e, junto com isso, o reflexo que pode ter essa questão da política econômica brasileira, em que os juros vai subindo por conta de questões inflacionárias, muito por conta de questões internas, mas também
com alguns impactos externos? Deixa eu fazer uma pergunta muito para economista, não é o meu caso, eu sou um reles agricultor e engenheiro agrônomo, mas eu vou tentar responder para você o que eu enxergo. Eu me lembro aqui, a sua pergunta me lembrou muito uma afirmação do grande ministro Mário Henrique Simonsen, que dizia que o juro aleja, mas o câmbio mata, né? Então, essas duas alavancas da economia trabalham para o bem e para o mal, na agricultura. O juro é um fator determinado por algumas questões, entre as quais o tema fiscal, interno, fiscal. Se não acertarmos a questão fiscal, vai ser difícil acertar o juro. E aí, quanto mais se complicar a questão fiscal, maior segue o juro, maior o problema do governo, maior dificuldade terá o governo de alocar recursos para qualquer atividade, inclusive para a agricultura. Então, me parece que a crise fiscal tem que ser enfrentada com vigor, né, em primeiro lugar. E agora o câmbio, o ministro Delfim Neto dizia nas reuniões de conselho participar, dizia, olha, o câmbio é a invenção do demônio para desmoralizar economista. Ninguém nunca sabe o que vai acontecer com o câmbio, né? Mas é um fator trágico, para o bem e para o mal também. Esse ano, por exemplo, com esse câmbio agora, a agricultura vai sair bem, porque nós compramos a safra a um câmbio de 5 e pouco, vamos vender a safra mantida a situação atual a um câmbio de 6. Ótimo, mas se inverter o processo, é um desastre sem tamanho. Então, é preciso que a economia interna estabilize. E aí, o ajuste fiscal é fundamental para que isso funcione e haja recurso disponível para todo mundo. Não sei se respondi a tua pergunta, Alexandre, mas me parece que por aqui passa um caminho mestre da economia, acertar a questão fiscal interna. Não, eu só ia perguntar também como é que você vê também o mercado de capitais. Você acredita que o mercado, né, via os FIAGROS, os CRAs e tudo mais que tiveram impulso nos últimos anos, diante desse quadro todo, tendem a se retrair um pouco já para essa safra que está acontecendo e para as próximas? Depende do tributo, né, Alexandre? Se houver uma mudança na reforma tributária que afete a rentabilidade desses papéis, vai diminuir o processo bastante. Vai ser difícil. Há um outro tema na questão de crédito, que nós não tocamos aqui ainda, mas que é fundamental, é o tema da RJ. Né? O tema da RJ, a recuperação judicial é um instrumento importante para a economia rural, mas tem que ser melhor utilizado. Então, há uma certa onda de RJ que pode levar à falta de recursos para quem efetivamente precisa. Está fazendo RJ para resolver uma situação interna sem necessidade de recuperação judicial. Então, isso é uma questão que precisa ser devidamente analisada também para que a gente não tenha perda de recursos efetivos para a agricultura. Você acha que teve uma certa banalização nessa última safra de pedidos de RJ dentro do agronegócio? Banalização não é a palavra, que é um exagero. É um exagero de RJ. Gente que não precisava do RJ e usou o recurso que ele era legal, era legítimo, então usou de uma forma, digamos, pouco ética. Perfeito. Bom, nós falamos aqui de muita coisa que vai influenciar o nosso agro brasileiro no curto, no médio e no longo prazo. Né? Eu acho que, inclusive, esses fatores, todos eles têm os seus efeitos de curto, médio e longo prazo, não dá nem para dividir. Agora, o que nós temos aqui olhando hoje, eu queria fazer essa migração aqui para olhar um pouco o que a gente pode esperar do agro brasileiro agora em 2025. Né? Quer dizer, a gente tem, de uma maneira geral, uma tendência de recuperação da produção de grãos. Né? E, de uma maneira geral, também, a gente tem uma tendência, até recentemente fortalecida um pouco, de uma certa recuperação do preço dos grãos. Por outro lado, a gente tem açúcar, laranja, suco de laranja, café com preços elevados. O açúcar caiu um pouco, mas enfim, continua também. Preços elevados. Carne bovina com uma recuperação até inesperada. Alguns meses atrás ninguém dizia que a recuperação ia ser do tamanho que foi, né? Uma demanda aquecida para proteínas em geral. Fim do ano
foi um fim de ano de demanda aquecida aqui no fronte interno, uma recuperação de preço na exportação, ou seja, do ponto de vista de oferta, né, do ponto de vista de produção, do ponto de vista de preços, tudo indica que a gente vai ter um ano positivo em 2025. Ao mesmo tempo, pelo menos até agora, os preços dos insumos estão um pouco mais comportados do que a gente viu aí, essa confusão toda nos últimos anos. Mas, enfim, dá para a gente assinar embaixo que o cenário é de fato positivo para o agro brasileiro em 2025, e quais são, o diabo está nos detalhes, né? Onde é que estão os detalhes que podem tirar o agro brasileiro desse rumo? Fernando, você já fez uma pergunta lá atrás, eu não respondi, sobre a questão energética, fala um pouquinho de agroenergia, mas eu volto nesse assunto aqui, para mim é fundamental, a minha praia, aliás, é essa aí, a principal praia é essa aí da minha vida inteira. Bom, mas vamos lá, eu detesto fazer previsão de preço, porque acho que a gente quebra a cara sempre. Então, para falar sobre tendência, tá certo? Tendência. Nós temos uma safra anunciada positiva aqui no Brasil, também na Argentina, muito grande, maior que no ano passado, e mundial. Então, o que está desenhado é um crescimento dos estoques mundiais de soja e milho. Grande crescimento. Pode ser que o estoque mundial de soja cresça esse ano mais do que 30 milhões de toneladas. Então, isso significa o quê? Muito pouco provável que haja um aumento de preços desses dois produtos, milho e soja. A tendência é estabilidade de preço, eventualmente tem alguma redução, se a safra americana também foi muito grande. Então, temos que olhar essa expectativa. Acho que não é um ano de preços bons. Portanto, a renda virá da produtividade. Quem estiver com uma produtividade boa, uma média boa de produção por hectare e tal, vai ficar positivo. Quem não tiver, vai ficar negativo. Então, é uma coisa que tem que ser realista. Não é todo mundo que vai ficar bem com esse câmbio que está aí. Se esse câmbio mudar, é outra conversa, já é outro assunto, é outra dimensão pior. Mas mantido esse câmbio como está hoje e com a produção bem desenhada como está, nós temos um horizonte de equilíbrio de preços e, portanto, renda para quem tiver produtividade alta. Em grãos. Agora, falou muito bem. Açúcar, há uma expectativa favorável, porque a Índia tem dirigido uma parte boa da sua produção para fazer etanol também. Café, não tem recuperação dos cafezais por causa de seca e geada de 3, 4 anos para trás, foram muito ruins. Idem com laranja. Então, produtos de cultura permanente ou semi-permanente, café, cana e laranja, e frutas, de maneira geral, então um horizonte favorável. Como o grão tende a não aumentar o preço, isso também reflete positivamente para a carne. Carne de frango, carne de suíno, produtos lácteos e carne bovina também. Então, o cenário é um cenário, digamos assim, tendência de estabilidade de preços de grãos, preços um pouco melhores do que desse ano para café, açúcar, portanto, cana-de-açúcar, laranja e carnes. Esse é um cenário que está colocado hoje. Mas, como dizia o presidente Tancredo Neves, economia e política são como as nuvens. Você olha agora, está de um jeito, daqui a meia hora está de outro jeito a nuvem. Então, vamos esperar o que vai acontecer. Mas a tendência é essa. Portanto, eu diria que é uma tendência para nós, produtores de grãos, colocarmos as barbas de molho e ficar de olho no mercado e tentar fazer média de preço boa ao longo da safra. Agora, Fernando, falar um pouquinho de agroenergia? Isso, exatamente. Pode ficar à vontade. Esse é um tema fundamental para nós. Nós falamos tanto em segurança alimentar, transição energética, não estamos na coisa central, que é esse problema da agroenergia. Bom, obviedades, né? A matriz energética brasileira é 50% renovável. Todo mundo sabe disso, a do mundo é 15%. Portanto, a nossa é 3 vezes maior do que a do mundo em termos de renovabilidade da matriz energética. Todo mundo sabe. O que ninguém sabe é que metade desse 50% é da agricultura. É biocombustível, etanol de milho, etanol de cana, é biodiesel de soja, de sebo bovino, é cogeração de eletricidade, é biometano nas fábricas de açúcar e de álcool também, lenha, que não deixa de ser produto agrícola. Então, esses fatores todos somados dão metade da matriz energética renovável do Brasil. Ou seja, 25% da
energia brasileira vem da agricultura direta. Portanto, isso é replicável no mundo tropical inteirinho. Claro, não é replicado num país pequenininho, mas num país grande, pode ser replicado com grande vantagem. O Brasil hoje já tem 10 milhões de hectares de floresta plantada, que cuida mais 6 milhões de hectares de mata nativa. 10 milhões de hectares é o tamanho da safra de cana do Brasil. É um gigante a área de floresta plantada no Brasil. Isso é uma coisa que ninguém fala. A questão de árvore plantada é um negócio espetacular e muito recente, avança cada vez mais no Brasil, plantando 1 milhão de árvores por dia. Então, é um tema formidável da agroenergia. Há aí uma questão paralela, que é o milho. Né? O que aconteceu com o milho? Quando eu estava em uma reunião outro dia de agricultores em Santa Catarina, e o número que se prevê de consumo de milho no próximo ano aqui no Brasil de 21 milhões de toneladas de milho fazer álcool. 21 milhões de toneladas de milho. É uma coisa que há 10 anos atrás era totalmente fora de cogitação. O milho não competia com a cana fazer álcool, agora compete com vantagem, em alguns casos. Então, o tema da agroenergia é um tema fantástico. Eu tenho ouvido a indústria automobilística falando, por exemplo, vamos fazer o que vai triunfar no mundo contemporâneo é o carro híbrido, a biocombustível e eletricidade. Né? Esse é o que vai triunfar numa matriz energética moderna. Então, eu acho que o tema da agroenergia, para nós, tem que ter uma dimensão pequena do ponto de vista de exposição interna e externa em relação ao que deveria ter. Isso nos traz, Fernando, não sei se ia falar sobre isso ou não, Alexandre também, para a COP30, né? Que vai acontecer ano que vem aqui em Belém do Pará. Você quer falar sobre isso ou não? Claro que sim. Opa, era a próxima pergunta, assim, como é que o Brasil está se preparando para a COP diante desse quadro todo? Eu adivinhei que você ia falar isso aí, viu, Alexandre? Bom, é uma baita oportunidade, né? E acho que o Brasil não está fazendo direito o seu trabalho, por várias razões. Primeiro, até hoje não tem o líder da COP30 no Brasil. Quem vai liderar o projeto dentro do governo? Não sabemos quem vai ter uma disputa de espaço lá dentro. Então, isso é muito ruim, porque se não tem uma liderança que conduz o processo todo, a gente fica sem agenda, que é o segundo ponto. E a agenda vai sendo assumida por interesses mais diversos. Então, a coisa mais importante, a meu ver, é que a COP30 não seja a COP da floresta, é a COP do agro mundial. Essa COP30 ela está destinada a mexer de maneira substancial no sistema de produção agrícola, na questão energética. É por aí que vai acontecer. Se você ficar olhando só a Amazônia, a floresta amazônica, porque em Belém não tem hotel, em Belém não tem porto, isso tudo é pequeno diante da demanda por ter uma agenda nossa. E não vejo essa coisa ser tratada com a necessária veemência. A gente falando, tem gente se juntando aqui e ali, mas acho que tem que ter uma ação muito articulada do setor privado. E aí não é agricultura, é o setor privado inteiro brasileiro. Né? Todo mundo tem que se articular, a agroenergia, a agroindústria, a indústria de insumos agrícolas, todo mundo tem que se articular muito bem para mostrar ao mundo, na COP30, a nossa capacidade de fazer um agro sustentável, um agronegócio, não é agricultura, é um agronegócio sustentável, né? Com a ênfase da agroenergia dominando todo esse processo. Então, acho que tem que haver uma ação mais consistente. Inclusive, fizemos uma reunião recentemente em que decidimos pedir ao nosso ministro da Agricultura que seja o grande articulador das ações do agronegócio, para depois somar com a indústria, com serviços, com o comércio, com finanças, para ter uma ação integrada do setor privado com a pessoa do governo. Então, eu acho muito ruim não termos ainda a liderança definida, se a liderança não tem uma agenda definida. E isso está levando a um atraso, do meu ponto de vista, para que as coisas avancem mais adequadamente. Faltam 11 meses para a COP. Está aí. Um negócio desse tamanho, dessa envergadura, está na porta de casa e não temos nem o presidente da COP ainda definido. E você acha, Roberto, que, politicamente falando, dentro do governo, as coisas tendem para que essa liderança
seja definida mais para o lado ambiental, mais para o lado energético, mais para o lado da agricultura? Como é que você vê a balança de forças se dividindo para que a liderança aqui no Brasil da próxima COP seja instituída? Alexandre, eu não sei para que lado vai caminhar. Eu não acompanho dentro do governo, estou muito longe do grupo aí. Mas eu torço para que não seja nenhum desses três. Que a liderança caiba à diplomacia. É lá que as coisas são conduzidas de maneira equidistante. Não é nenhum setor vai prevalecer em relação ao setor. Então eu vejo, não sei se quer falar sobrenome, mas eu vejo algumas pessoas na área diplomática muito preparadas para isso, e eu apostaria muito as fichas nessas pessoas. Mas, por exemplo, doutor Roberto. Hein? Por exemplo, das pessoas preparadas para isso. Hoje nós temos no Itamaraty muitas lideranças importantes, mas tem um embaixador, André Corredolau, que cuida de sustentabilidade também. Ele já cuida dessa área há tempo, né? Eu conheço há muitos anos, quando ele era ainda... não era nem embaixador em Londres, eu fui lá fazer uma defesa do etanol, isso há 20 anos atrás, ou mais do que isso ainda, 30 anos atrás, e ele já defendia a agroenergia brasileira naquele tempo. Então, ele conhece profundamente o assunto, né? Conhece, já foi embaixador na China, embaixador na Índia, um homem que tem uma vivência internacional muito ampla, país desenvolvido, país não desenvolvido, foi na Inglaterra, na Índia, na China. Então, ele tem uma competência, uma visão global muito grande e conhece o agro brasileiro de perto, porque ele é um estudioso do assunto. Então, eu vejo no embaixador André Correia do Lago uma liderança espetacular. E outra, ele é universalmente aceito. Todo mundo o admira, o respeita e gostaria de trabalhar com ele em todos os setores da economia brasileira. Então, eu vejo nele uma figura importantíssima para nos conduzir nesse processo. Mas nunca se sabe. Mas, olha, maravilha. Doutor Roberto, eu estou... Claro que aqui está aberta, a casa é sua, e se o senhor quiser continuar ou falar sobre alguma outra coisa, eu acho que o senhor fique muito à vontade. Mas eu queria agradecer demais a participação do senhor aqui nas nossas entrevistas. Eu acho que, enfim, o nosso portal, ele vem, o nosso interesse, né, o nosso objetivo com o lançamento desse portal é exatamente trazer o agro, trazer um pouco mais luz, um pouco mais de luz sobre esse agro, que é essa força da economia brasileira, que é essa mola da geopolítica global, enfim, trazer esse agro macro, que é o que nos sustenta aqui no Brasil, né? Quer dizer, enfim, tão importante que ele é. Então, para nós, ter a participação do senhor, que é um especialista nessas questões todas macro do agro, para nós foi muito importante, foi um privilégio muito grande. Eu queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Fernando. Faço minhas palavras do Fernando, sem nada mais a acrescentar. Prazer ter você aqui, Roberto. Isso aí não vale nada. Vocês são meus amigos há muitos anos, então vocês estão falando aí para mim, é mesmo. Entra por aqui, sai por aqui. É avisado e não vale nada. Eu só valorizo as coisas boas e esquece as coisas ruins. Mas você me dá mais 2 minutos para falar mais 2 coisas aqui? Mais que acho importante? 5 minutos, 10, 15 minutos. Então, uma coisa que a gente se queixa o tempo inteiro no Brasil é comunicação. Comunica errado, comunica mal. Bom, eu acho que a gente tem pecado muito, e eu mesmo fui presidente de várias entidades de classe, como vocês falaram, e muitas vezes eu passei uma boa parte do meu tempo nessas entidades de classe brigando com o setor urbano por não ligar para a agricultura, de respeitar, desprezar a agricultura. E foi um erro. Hoje eu tenho clareza desse erro e eu vou te contar por quê. Há alguns anos atrás, eu tive o privilégio de assistir uma entrevista da Catherine Deneuve, aquela grande atriz francesa, que recebeu um grande prêmio do cinema europeu e dedicou o seu prêmio à agricultura francesa. E um jornalista falou, mas como uma diva famosa, amada no mundo inteiro, admirada no mundo inteiro, como você, uma atriz de cinema, dedicar um prêmio de cinema a agricultor francês, como é que é isso? Ela explicou, olha, como é que você acha que eu estou viva? Alguém me alimenta. Como é que eu estou vestida? Como é que eu estou pintada, calçada? O senhor mesmo está escrevendo papel. Papel é agricultura. Então, tudo é agricultura e, portanto, eu devo
a minha vida e o meu sucesso com os agricultores. Isso é aquilo maravilhoso, fiquei com inveja louca da francesada, né, por até uma representante dessa natureza lá. E mudei muito a minha perspectiva em relação a esse tema. E eu queria passar para vocês, aproveitar vocês dois e o seu programa, para falar uma coisa para quem for ouvir isso lá na frente. Eu sou produtor rural, sou agrônomo, produtor rural. Quando eu planto uma sementinha de soja, aquela sementinha de soja que tem milhões de dólares de pesquisa envolvidos nela, foi produzida por um cientista, um geneticista, um agrônomo, um biólogo, formado na Universidade Urbana. Universidade Urbana. Então, se eu não tenho a cidade, não tenho a universidade, não tenho o biólogo, não tenho a minha semente. Então, eu devo a semente à cidade onde tem a universidade e o biólogo. E quem vai plantar para mim são plantadeiras, máquinas produzidas em indústrias urbanas. Quem me dá o crédito é um banco que é urbano. Os insumos são todos da cidade, defensivos, bioinsumos, é da cidade. É tudo a cidade que produz. Quem constrói rodovia, ferrovia, porto, armazém, são empresas urbanas. Ou seja, o produtor rural não faz nada sem a cidade. É a cidade que oferece a ele os produtos, os insumos e os serviços essenciais para ele produzir, para ele plantar e produzir. No meio, eu pego tudo que eu recebi, planto, cuido e colho. Onde vai a minha colheita? Vai para um indústria de alimentos. A indústria fica na cidade, no supermercado, fica na cidade. Vai para um porto, que é urbano. Quem faz os contratos? Advogados urbanos. Então, de novo, o produtor rural, quando ele produz, ele tem que vender a sua produção para a cidade. Então, a cidade é que garante a vida do produtor rural. Tanto para produzir, tanto para plantar, quanto para produzir. Colher e produzir e vender. Então, o produtor rural depende da cidade. E a cidade morre de fome e nua sem o produtor rural. Portanto, ambas são irmãs siamesas. Uma não vive sem a outra. A cidade não vive sem o campo não vive sem a cidade. Esse conceito que eu acho que não está claro no Brasil ainda, Fernando, Alexandre, esse conceito que nós temos que difundir muito. Qualquer pessoa na cidade trabalha para o campo, ele nem sabe. Motorista de táxi trabalhando para a cidade. Por quê? Porque o pneu é de borracha. Ele não tinha carro, ele foi borracha do pneu. Então, ele também trabalha para o campo. Qualquer pessoa trabalha no campo. E o campo trabalha para qualquer pessoa urbana. Não há comida, não há energia, não há fibra, sem a agricultura produzindo isso. Então, eu acho que essa ligação entre o urbano e o rural, que é muito clara na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, aqui ainda é um pouco periclitante. Eu acho que isso é essencial, que essa coisa aconteça. Porque aí, o segundo tema, você me perguntou, Alexandre, ali atrás, que estratégia temos que ter? Estratégia, já sabemos, todos sabem qual é a estratégia. É logística, estrutura, é política de renda, é acordo comercial, é tecnologia. Todo mundo sabe qual é a estratégia. O que falta? Falta uma visão universal do país, de que essa é a solução para todos, para todos. O que leva a uma última consideração, peço desculpa a você de abusar da boa vontade de você, mas tem até um livro meu, tem até um livro aqui. O agro é paz. Agro é paz. Não há paz sem alimento, sem energia, sem equilíbrio democrático. Então, nós precisamos transformar o Brasil no grande protagonista do mundo para gerar paz mundial. Uma agricultura estruturada que ensine os outros a plantar e a produzir, que crie mecanismos comerciais adequados, decentes, leva à paz. E a paz está periclitando com essa bagunça global que vemos hoje. Aqui temos um homem que defendeu a paz. E a agricultura é saída para isso. Eu acho que esse é o tema. Não é defender a agricultura pela agricultura. É pelo país, é pelo mundo. Um Brasil produzido forte, bem, barato, competitivo, alimenta, traz paz universal. Acho que esse é o desafio e o legado que nós temos que deixar para os que virão depois de nós. Fernando e Alexandre. Desculpa por essa
fora de regra de conversa, mas eu tenho convicção disso. E eu quero muito, 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 muito levantar a taça de campeão mundial da paz algum dia. Vamos levantar. Tomara que... Faremos isso. Muito obrigado, doutor Roberto. Muito obrigado mesmo de coração, viu? Um abraço. Roberto, obrigado mais uma vez. Um abraço. Até mais. Fernando, até a próxima. Muita paz pra gente. Vamos nessa. Tchau, tchau.